Boa noite, você do sétimo ano que vai me acompanhar agora nessa minha viagem pelos biomas do Brasil. Eu já estou preparado aqui com o meu chapéu. Se prepara aí também, pega seu repelente, sua bota e bora passear pelos biomas. Essa é uma aula minha, sou o professor Rafael Carolo e bora! Bom, para começar, primeiro eu vou passar uma definição do que é um bioma para você entender melhor do que estamos falando, tá? Então, um bioma é uma região ampla que apresenta vegetação, fauna, solo e clima característicos. Então, nessa grande região, essas quatro características são uniformes, elas são parecidas ao longo de toda essa região, né? Lembrando que fauna é referente aos animais que lá habitam. Belezinha? Fechou? Bom, nessa aula a gente vai ver um pequeno vídeo sobre cada bioma e depois eu vou pausar no meio do vídeo se eu precisar para comentar alguma coisa, ou quando o vídeo finalizar eu vou acrescentar mais algum conhecimento aí válido sobre os biomas. Fechou? Então, nosso primeiro vídeo aí vai ser sobre a Amazônia. Então, vou passar aí o vídeo sobre a Amazônia para vocês. Estou aqui junto, qualquer coisa eu faço um comentário. Bora! Vou esperar a minha máquina conseguir. Aí, bora! Bioma Amazônia. A Amazônia, um vento e vasto mundo de águas e florestas, é o maior bioma do Brasil. Sua abrangência não se limita somente ao estado do Amazonas, mas se estende por 9 estados da federação e ultrapassa as fronteiras, chegando a mais 8 países da América do Sul. Somente na região do estado do Amazonas, o bioma possui uma variedade surpreendente de espécies de árvores, plantas e animais. A bacia amazônica é composta por mais de 1.100 afluentes e seu principal rio, o Amazonas, lança cerca de 175 milhões de litros de água por segundo no Oceano Atlântico. Há também em seu subsolo o aquífero Alter do Chão, tão imenso quanto o rio da sua superfície. Um dos dados, pensando em água, esse potencial e o papel da floresta importantíssimo, que a água que está na forma de vapor d'água. A evaporação mais associada a exatamente a transpiração das árvores. E dependendo de vários outros fatores, essa água exatamente vai abastecer outras regiões do país e até de outros países. Então esse é um papel fundamental que a floresta apresenta. Galera, essa é a primeira pausa que eu vou fazer, porque isso que o senhor Cláudio falou pra gente no vídeo tem um nome, são os chamados rios voadores, tá? Esse é um fenômeno muito rico que a Amazônia nos proporciona. Eu separei aqui pra gente um site que vai dar detalhes de como isso acontece, tá? Então vamos lá. Primeiro, na faixa equatorial do Oceano Atlântico ocorre intensa evaporação. É lá que o vento carrega-se de umidade. Bom, a gente tem que lembrar aqui que a faixa equatorial, né, é aquela correspondente à linha do Equador. E a linha do Equador corresponde ao lugar onde tem maior incidência dos raios solares. Isso devido à inclinação da Terra, né? Então, nessa área tem muita incidência de raios solares, muito calor, o calor faz com que a água evapore. Aí, segundo, a intensa evapotranspiração e condensação sobre a Amazônia produz a sucção dos alísios, bombeando esses ventos para o interior do continente, gerando chuvas e fazendo mover os rios voadores. Né? Então, na floresta amazônica, que é um lugar muito úmido, é quente e úmido, lá, né, as árvores vão transpirar, elas vão perder muita água, porque elas sempre estão pegando mais água do solo.
né? Então esse é o movimento, elas pegam a água do solo e a água sai pelas folhas, e essa água que sai pelas folhas gera as nuvens. Então, essa umidade avança em sentido oeste até atingir as cordilheiras dos Andes. Então essa vai para oeste, as cordilheiras dos Andes aqui, e é um lugar muito frio, é muito alto, muito frio, né? O vapor da água vai recircular, ele vai também se resfriar, fazendo com que ele caia no formato de chuva, né? Ele vai ficar mais próximo do formato de chuva. Lembrando que a Amazônia tem uma grande relação com a Cordilheira dos Andes, porque é de lá também que sai a nascente do rio Amazonas, tá? Bom, passo 4 aqui embaixo. Quando a umidade encontra a Cordilheira dos Andes, parte dela se precipitará novamente, formando as cabeceiras dos rios da Amazônia. Foi o que eu falei. Ela vai condensar lá na Cordilheira dos Andes e essa água vai descer, né, pelas montanhas. A água vai seguindo o fluxo da gravidade, né? A tendência é seguir a força da gravidade, ela vai descer de volta, né? Como a Cordilheira dos Andes é mais alta do que aqui, ela vai descendo para dentro do Brasil. 5. A umidade que atinge a região andina em parte retorna ao Brasil por meio dos rios voadores e pode precipitar em outras regiões. Então ela veio aqui para o oeste, bateu nos Andes, uma parte caiu, ajudou a formar os rios, outra parte continuou em forma de nuvens e se espalhou pelo resto do Brasil, está causando chuvas aí no resto do Brasil inteiro, inclusive aqui o Pantanal, né, a Mata Atlântica, os outros biomas que temos por aqui, né? É interessante a gente notar que essa evapotranspiração vem daqui e ela começa a se condensar aqui na Amazônia. Então a Caatinga, que está localizada aqui, não recebe tanto essa chuva, né? Por isso a Caatinga é um lugar semiárido, é muito quente lá, tá? Bom, sexto e último, na fase final, os rios voadores ainda podem alimentar os reservatórios de águas do sudoeste e da região sul, se dispersando pelos países fronteiriços como Paraguai e Argentina. Tá? Ele está falando aqui basicamente do aquífero Guarani, que ocupa mais ou menos toda essa região aqui onde eu circulei com o mouse. Um aquífero muito grande, né? Não é maior do que o aquífero Alter do Chão que ele citou no vídeo, mas também é uma fonte preciosíssima de água que tem tudo a ver com a Amazônia, tá? Então, olha só o complexo caminho que acontece com as águas até chegar em toda a região do Brasil, né? E a Amazônia é importantíssima para isso. A vegetação da Amazônia é importantíssima para isso. Beleza? Então vamos voltar para o vídeo. O bioma também é fundamental para o ciclo do carbono, que considera a absorção do gás carbônico e sua reposição harmônica na atmosfera. Temos minerais de excelente valor estratégico na Amazônia. Então você tem nióbio, você tem tântalo, quer dizer, isso tudo ainda precisa uma política de trabalho, de como ordenar a gestão, a preservação, a governança dessas áreas. Olha só, ela citou a importância da Amazônia para o ciclo do carbono, né? Por quê? Porque as plantas, elas respiram, assim como nós, elas ingerem oxigênio e soltam gás carbônico, mas elas também fazem fotossíntese, que é onde elas pegam esse gás carbônico, elas geram energia e elas liberam oxigênio, tá? Isso é o ciclo do carbono, porque ela vai pegar esse carbono que está na atmosfera e ela vai absorver, gerando glicose, que é nada mais nada menos uma molécula que tem carbono. Essa glicose vai armazenar e vai ser armazenada na planta, nas formas de frutos ou nas raízes. Isso vai ser alimento para os animais, então os animais vão absorver esse carbono, né? Vai servir como fonte de energia e é uma parte do ciclo que depois que os animais morrem, eles liberam esse carbono, assim como as plantas também morrem e liberam esse carbono que volta para a atmosfera.
Mas eu queria aqui adicionar um pensamento a vocês, né? Porque a Amazônia, apesar dela ser uma floresta muito grande e produzir muito oxigênio pela fotossíntese, ela também necessita de muito oxigênio pelo tamanho da sua floresta, tá? Bom, eu quero que vocês reflitam a respeito da seguinte afirmação: a Amazônia é o pulmão do mundo? Sim ou não? Se sim, por quê? Se não, quem é? Tá? Então, essa afirmação vai ficar aqui no meio da videoaula, né? No final da videoaula eu vou propor uma outra atividade e também vou propor essa atividade com mais detalhes, porque é uma reflexão muito importante que nós temos que fazer. Bora pro vídeo de novo. Um detalhe é que a maior parte desse material está exatamente em terras indígenas. Pensamos também, numa região como essa, a própria diversidade cultural, cultura de gastronomia, cultura de hábitos, de conhecimento da floresta. Trata-se da maior reserva tropical do mundo e sua floresta vive a partir do seu próprio material orgânico. Seu delicado equilíbrio é extremamente sensível a quaisquer interferências. E os danos causados pela ação humana são muitas vezes irreversíveis. Bom, ele citou aí da importância sociocultural, da importância dos indígenas, né, que estão aí antes da gente ter uma sociedade aqui no Brasil, antes dos colonizadores virem para cá. Os indígenas já estavam aqui, eles já viviam harmoniosamente com a natureza, né? Eles detêm muito conhecimento daquela mata, da vegetação, de tudo ali que pode ser útil para a gente. E eles devem ser preservados, as áreas indígenas devem ser preservadas, o conhecimento indígena deve ser preservado. Beleza? Bom, é isso aí, foi a gente falando sobre a Amazônia. Vou voltar aqui para o slide, passa 1, passa 2. E é um pequeno resuminho aqui, bem simples, né? Mas você fica à vontade para ir pausando o vídeo e anotando o que eu falei, principalmente sobre os rios voadores e sobre o ciclo do carbono, que é muito importante. Aqui é um resuminho bem simples que fala do clima, que é quente e úmido, né? Chove o ano inteiro na Amazônia. O solo da Amazônia é pobre, por mais que tenha uma floresta muito grande, o solo da Amazônia mesmo é pobre. O que faz com que a Amazônia tenha todo esse desenvolvimento é a rápida decomposição. Porque os seres decompositores, eles adoram clima quente e úmido. Então, as folhas que caem das árvores, as frutas, os animais que morrem são rapidamente decompostos. E essa matéria é rapidamente reabsorvida por outros animais, pelas plantas. Então, está em constante, é um ciclo constante. Não dá tempo nem desse material que decompõe-se fixar no solo. Ele está sempre sendo utilizado de novo. Por isso que o solo da Amazônia é um solo pobre, tá? A vegetação é densa, significa então é uma floresta bem fechada, com muita árvore, muita planta. E a fauna, eu coloquei aqui só um exemplo, né? Eu busquei um animal endêmico da Amazônia, assim como todos os outros biomas que a gente vai falar, eu sempre busquei um animal endêmico, tá? Bom, essa parte é importante e eu quero que você anote se for possível. O que é um animal endêmico? Não vamos confundir um animal endêmico com um animal nativo, tá? Um animal endêmico é aquele que sobrevive somente naquele determinado lugar. Então, o boto cor-de-rosa você só encontra na Amazônia. É o único lugar do mundo inteiro que tem boto cor-de-rosa, é na Amazônia, tá? Ele não consegue sobreviver em nenhum outro lugar, ele não existe em nenhum outro lugar, tá? É diferente do animal nativo. Por exemplo, a onça pintada, ela é nativa da floresta amazônica, mas ela aparece em outros lugares do mundo, outros lugares do Brasil, no caso, que, por exemplo, o Pantanal também tem a onça pintada, tá?
tá? Então essa é a diferença de endêmico para nativo. Belezinha? Bom, vamos lá para o próximo vídeo. O próximo vídeo é sobre a Mata Atlântica. Então, nesse tempinho que carrega aí, você aproveita para fazer sua anotação e bora para o próximo bioma. Aquela demora do computador irmão. Bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica é uma das áreas mais ricas em biodiversidade do planeta e apresenta uma imensa variedade de formações e um diversificado conjunto de ecossistemas florestais, acompanhando as características climáticas da região. A floresta da Mata Atlântica continua auxiliando no que se chama de regime hídrico permanente. Suas folhas, galhos, troncos, raízes e solo agem como uma poderosa esponja que retém a água da chuva e a libera aos poucos, ajudando a filtrá-la e a infiltrá-la no subsolo, numa região de abundantes bacias hidrográficas. A Mata Atlântica é intitulada Reserva da Biosfera pela Unesco e Patrimônio Nacional na Constituição Federal de 1988. Nela, a fauna e a flora são exuberantes. Possui cerca de 2 dezenas de milhares de espécies de plantas e centenas de espécies de mamíferos e aves, répteis, anfíbios e peixes. A Mata Atlântica também abrange as belezas da costa litorânea, repleta de praias e de manguezais. Os manguezais são de suma importância ecológica para a manutenção da vida marinha e como berçário natural para muitas espécies. Bom, sobre a Mata Atlântica, o que eu tenho a adicionar do vídeo? Primeiro, bom, é de suma importância a gente entender o porquê que ela atua nesse recebimento da água, nesse regime hídrico permanente. Como foi dito aqui no final, a Mata Atlântica ela fica bem na costa do Brasil, né? Quase todo o litoral do Brasil ele era recoberto originalmente pela Mata Atlântica. Por ser perto do litoral, então muita da água que evapora do mar e entra e vem em direção ao continente, quando chove na Mata Atlântica, devido ao solo, ele consegue se fixar e acaba indo para aquíferos, acaba formando rios, por isso que ela ajuda nesse regime hídrico permanente. Beleza? Outra coisa que tem relação também com a questão da Mata Atlântica estar no litoral é que quando os colonizadores chegaram aqui no Brasil, né, os portugueses chegaram aqui, eles chegaram no litoral, né? E inicialmente eles exploraram o litoral. Então, naturalmente, as civilizações aqui no Brasil elas foram se estabelecendo no litoral, né? Tanto que a primeira cidade do Brasil foi no litoral, São Vicente, depois que foi migrando mais para o interior, que virou a capital, São Paulo, o Rio de Janeiro, que até hoje é uma grandíssima cidade no litoral, né? A Bahia também, Salvador no litoral. Então, todo o desenvolvimento do Brasil, ele começou pelo litoral. Então é natural que as civilizações tenham crescido mais e por isso que quase 80% da Mata Atlântica foi devastado, porque foi aqui que começou a civilização, tá? Então é por isso que a gente precisa cuidar muito bem do que restou da Mata Atlântica. Quase tudo que restou hoje em dia é reserva natural, porque a gente precisa preservar toda essa biodiversidade. Beleza? Terceiro ponto importantíssimo da Mata Atlântica são os manguezais. Como ela falou aqui, o manguezal atua como berçário da natureza. Como? Por quê? Porque nos manguezais há uma grande quantidade de matéria orgânica, tá? E animais, por exemplo, como os crustáceos, aqui o caranguejo, ele se alimenta dessa matéria orgânica. E devido à formação dos manguezais, as árvores que lá estão, tanto que a água é rasa, os predadores têm dificuldade de alcançar esses locais.
Então, é um local onde os filhotes de crustáceos, de vários animais, podem se desenvolver com tranquilidade e crescer, atingir a forma adulta para então entrarem no ecossistema marinho. Tá? Por isso que os manguezais são os berçários da vida marinha. São muito importantes. Belezinha? Bom, agora vamos lá para o slide para passar um resuminho básico da Mata Atlântica. Assim como a Amazônia é um clima quente e úmido, tá? Só que a sua temperatura média é menor do que a da Amazônia, até porque a Amazônia está mais próxima da linha do Equador do que a Mata Atlântica, beleza? O solo, ao contrário da Amazônia, é um solo mais rico e a vegetação, assim como da Amazônia, é densa, tá? Tem uma variedade de plantas ainda maior do que da Amazônia. E o representante que eu escolhi aqui da fauna é o mico-leão-dourado, mas a fauna da Mata Atlântica, como vocês puderam ver no vídeo também, é largamente, é uma biodiversidade tremenda, muito grande. Belezinha? Bora para o próximo bioma então? O próximo bioma é o cerrado, aquela demora básica para dar uma carregada no meu vídeo, né? Mas a gente espera, chegou a hora, bora! Bioma Cerrado. O Cerrado ocupa a área central do Brasil. É considerado o bioma brasileiro mais antigo e estima-se que tenha uma idade de 65 milhões de anos. Devido à sua idade e por ter 70% de sua biomassa dentro da terra, é considerado uma floresta de cabeça para baixo. Gente, eu ia explicar aqui a questão da floresta de cabeça para baixo, mas a Lúcia vai explicar. Eu só queria dizer que o cerrado, pela aparência dele, né, quando você olha para o cerrado, parece um lugar pobre em mata, em animais, né? Só que lá os animais são muito adaptados, as flores, as plantas são muito adaptadas também. E tem essa questão da floresta invertida, da sua biomassa estar abaixo do solo. Então, por muito tempo, os estudos ao cerrado, os estudos dedicados ao cerrado, eles foram negligenciados, não foram feitos tantos estudos, porque não se sabia o tamanho da riqueza que lá estava. Então pense, nós temos um vegetal de 1 metro de altura em desenvolvimento e nós já contamos com 9 metros de raízes. Então as árvores conseguem se frutificar, florescer e frutificar mesmo na época seca, antes que as chuvas comecem, porque ela busca água muito profundamente no solo. Seu subsolo poroso acumula as águas provenientes dos rios aéreos amazônicos, proporcionando grandes aquíferos, uma verdadeira caixa d'água que abastece inúmeras bacias brasileiras. Esse bioma é considerado a área de savana mais rica do mundo devido à sua biodiversidade e a alta diversidade de ambientes se reflete em uma elevada riqueza de espécies. Depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o bioma brasileiro que mais sofreu alterações com a ocupação humana. Apesar da sua importância biológica, o Cerrado é o que possui a menor porcentagem de áreas sob proteção integral. Apresenta 8,21% do seu território legalmente protegido por unidades de conservação, e o resto do seu território sofre crescente pressão com a abertura de novas áreas para a produção de carne e grãos para a exportação. Isso ocasiona um progressivo esgotamento dos recursos naturais da região. O cerrado realmente, né, é chamado como uma farmácia viva, que o cerrado é de fato, né, muito rico em substâncias bioreativas. Num contexto de produção de plantas medicinais, o valor agregado, né, desses órgãos, sejam folhas, frutos, etc., é muito maior do que muitas culturas, muitas monoculturas que são atualmente utilizadas no cerrado, né? Como às vezes ditas como a única solução para o cerrado. Gente, o que eu queria apontar aqui do cerrado que é importante. No cerrado tem muitas queimadas naturais por causa do clima de lá, né?
E essas queimadas deixam a vegetação com esse aspecto que você consegue ver aqui. E os animais que estão lá são tão adaptados que, por exemplo, o tamanduá-bandeira e o lobo-guará, se você olhar para eles, eles são mais ou menos dessa cor, porque eles conseguem se camuflar nesse ambiente aqui do cerrado, tá? A gente nota que também as árvores são muito tortuosas, por causa que o solo é muito ácido, e aí isso causa algumas deficiências no crescimento das árvores. Mas também tem árvores tão adaptadas que tem sementes que elas precisam pegar fogo para elas saírem da dormência e crescerem, beleza? Então o cerrado é muito rico, né? Por mais que não pareça, ele é muito rico, ele ainda sofre muito com a influência dos humanos lá, belezinha? Agora vamos para o slide, passar aquele resuminho bem básico. Bom, cerrado tem o clima quente e seco, né? Tem uma estação de chuva bem definida lá, mas a maioria do tempo é seco. O solo raso é pobre e ácido, né? Porém, as plantas que crescem lá, elas são bem adaptadas a isso. Tem muitas araucárias, tanto que eu errei aqui, né? Escrevi araucárias, tanto que já foi chamada de floresta das araucárias esse bioma, mas hoje em dia nós chamamos de cerrado. E o animal que eu escolhi como símbolo é o lobo-guará, tá? Ele não é uma espécie endêmica, ele é uma espécie nativa, ele também ocorre na Mata Atlântica, mas é um animal que representa muito bem o cerrado. Beleza? Eu dei uma fechada aqui, deixa eu voltar onde estava. Opa, pronto. Bora pro próximo. Então vou fechar mais um vídeo. O próximo vídeo é sobre a caatinga, né? Falando em biomas que parecem pobres, mas não são. A caatinga vai te surpreender se o vídeo abrir. Tá demorando um pouquinho. Foi. Bom, vamos lá. Bioma Caatinga. A Caatinga é o único bioma exclusivamente brasileiro. Seu nome provém do Tupi-Guarani, que significa Mata Branca, e cobre mais de 90% da região de clima semiárido entre a estreita faixa da Mata Atlântica e o Cerrado. Ela é tão rica que alguns especialistas falam em caatingas, no plural, para identificar sua imensa biodiversidade. A caatinga abriga centenas de espécies de mamíferos, aves, peixes, abelhas e diversas espécies de anfíbios. As árvores secas e retorcidas, como também os cactos de folhas fibrosas, não são sinais de pobreza, mas de vida que soube se adaptar ao clima semiárido. Em tempos de seca, muitas plantas guardam água em suas raízes e assim a caatinga hiberna, poupa água e energia para voltar à vida plena durante as primeiras chuvas. A ressurreição anual da caatinga é um dos espetáculos mais belos oferecidos pelos biomas brasileiros. O nosso povo nordestino, como a plantação, também criou uma resistência admirável. Com essas medidas, cisterna de placa, que foi uma iniciativa também da igreja, encampado depois pelo governo federal, perfuração de poços, construção de açudes, tem contribuído, sim, para amenizar a vida do nosso povo na convivência com o semiárido. Bom, galera, sobre a caatinga, o que eu tenho a adicionar? É muito importante lembrar que a caatinga é um tipo de bioma que só existe no Brasil, tá? Só o Brasil tem caatinga no mundo inteiro. E apesar de ser um local tão árido, né? Quando fala da caatinga a gente tem essa impressão de que lá tem pouca vida. Não é. Isso não é sinônimo de ter pouca vida. Inclusive, a caatinga é um dos locais onde existem mais espécies endêmicas, porque lá a adaptação das espécies aconteceu durante muito tempo para um clima muito diferente do resto do Brasil.
tá? Como a gente pôde ver, por exemplo, existem mais de 200 espécies de abelhas na Caatinga. Você imagina o tanto que isso é importante para as árvores do local? Porque as abelhas são responsáveis pela polinização, que nada mais nada menos é o processo que faz a reprodução das plantas. Então, quanto mais abelhas, mais sucesso a gente tem na polinização, e aí fica mais fácil para as árvores se reproduzirem. A gente pode ver também os cactos, né, que tem espinhos e eles são uma adaptação para perder menos água. E muitas plantas que perdem as folhas no período de calor, de seca. Por isso que fica aquela mata branca, né, que é o nome Caatinga, significa que as folhas caem. Só que depois elas nascem e vem aquela imagem linda que a gente não imagina. Essa daqui, ó. A gente não imagina isso da Caatinga, né? A gente não pensa que ela poderia ser assim, mas ela é. É um lugar muito rico, tá? Bom, agora eu vou para o resuminho do slide, rapidamente. Bom, Caatinga, o clima é semiárido. O solo, ele é rico em minerais, porém ele é pobre em matéria orgânica, né? Porque não tem aquela produção constante de folhas que cresce e cai igual na Amazônia, né? A folha na Amazônia está sempre crescendo, uma caindo outra, e aquele ciclo que eu falei para vocês. Não, aqui uma vez a folha ela cai, depois fica sem folha durante muito tempo da seca e a folha só volta quando está no período de chuva, né? Fora a falta de matéria orgânica, o clima também atrapalha a ação dos decompositores, né? Eu também falei lá na Amazônia que os decompositores gostam de clima quente e úmido. E a umidade é muito importante para eles. Só que aqui, lá na Caatinga, isso não acontece. O clima não é úmido, então prejudica muito a ação dos decompositores. E são esses seres decompositores que vão trazer essa matéria orgânica, eles vão digerir ela e vão colocá-la no solo de volta. Então isso fica muito prejudicado, beleza? Bom, a vegetação é toda adaptada ao clima de calor. E a fauna, o animal que eu escolhi para representar, que é um animal endêmico, que é um animal que já foi extinto na natureza, mas hoje temos esforços de conservação nele em outros lugares do mundo, planejando até reintroduzir ele na Caatinga, é a ararinha azul. Beleza? Bom, é isso que eu tinha para falar da Caatinga. Bora pro próximo. O próximo é o Pampa. Então vamos lá, só Pampa, meu querido. Bioma Pampa. Os campos da região sul do Brasil são denominados como Pampa, termo de origem indígena para a região plana. Entretanto, esta denominação corresponde somente a um dos tipos de campos encontrados. A característica principal do bioma é a sua vegetação, que apresenta uma composição basicamente de gramíneas e espécies vegetais de pequeno porte, não ultrapassando meio metro de altura. Esse tipo de paisagem apresenta dois tipos bem definidos. Os chamados campos limpos, quando a vegetação não apresenta arbustos, e os campos sujos, quando há uma maior presença desses arbustos que se misturam à paisagem. O bioma exibe um imenso patrimônio cultural associado à biodiversidade. O bioma Pampa é o único bioma brasileiro que fica restrito a apenas um estado, mas ele tem uma característica, ele é transfronteiriço, ele se estende até o Uruguai e Argentina. Nós temos milhares de espécies de gramíneas e de outros tipos de vegetação arbustiva e arbórea, ocupando diferentes estágios sucessionais e diferentes locais dentro do bioma. Nós temos aqui aves que migram de hemisfério norte para cá. E esses animais, eles precisam destes ambientes pampianos para completar seus ciclos vitais. A fauna é expressiva e inclui centenas de espécies de aves.
também ocorrem mais de 100 espécies de mamíferos terrestres. É no Pampa que se localiza grande parte do Aquífero Guarani, que é uma reserva estratégica de água doce. Lembra que eu tinha falado aí, ó? Mas para todo o Brasil e América Latina, pois é fundamental na manutenção de toda a biodiversidade. O que eu tenho a adicionar sobre os pampas? Bom, essa questão da rota de migração de aves é muito importante, né? As aves têm esse hábito de migrar, tem muitas aves que migram, fazem migrações continentais, e elas acharam no pampa um bom lugar para ficar, né? Bom, que mais que é muito importante? Lá nos pampas a temperatura média é muito abaixo, né? A temperatura chega aí no máximo a 20 graus, 20 e poucos graus, podendo até gear, né? Então é um ambiente bem diferente do restante do Brasil, que normalmente é mais calor, tá? Fora isso, ele tem um solo fértil e a configuração geográfica desse solo, ele é interessante para aplicação para começar uma monocultura, tá? Mas isso não é uma coisa boa, isso pode ser uma coisa ruim, porque isso pode ser explorado de forma exagerada, prejudicando o bioma, né? Monocultura, para quem não sabe, é plantar uma coisa só com o objetivo de venda, por exemplo, a soja, tá? Então, o pampa, ele tá aí, ele é muito diferente dos outros biomas brasileiros, mas ele faz parte do nosso ecossistema e temos que cuidar dele tanto quanto cuidamos dos outros. Fechou? Demorou? Agora bora para resumir no slide. O clima é subtropical, um solo fértil, vegetação majoritariamente de herbáceas, e o animal que escolhi para representar o pampa é o veado campeiro. Belezinha? Bora pro último. Agora eu vou ter que fazer de novo aqui. Passar tudo para voltar. Acontece. Olha o spoiler. Spoiler de novo. Ó. Agora vamos para o último vídeo, que é sobre o Pantanal. Bom, vamos lá. Colocar o vídeo sobre o Pantanal. Bioma Pantanal. O Pantanal tem uma característica muito interessante. Ele conserva ainda um alto índice de preservação do seu bioma original, cerca de 84,6%. O fato é que o Pantanal tem uma das maiores extensões úmidas contínuas do mundo, com uma grande beleza e uma rica biodiversidade. Esse sistema mantém boa parte, inclusive, da sua cobertura vegetal nativa, responsável pela permanência das espécies que em outros biomas já se mostram em extinção. O ecossistema do Pantanal é exuberante em espécies de plantas, mamíferos, aves e peixes. Situado dentro da bacia do Alto Paraguai, o bioma Pantanal é considerado reserva da biosfera de patrimônio natural mundial pela Unesco. As cheias ocupam cerca de 80% do Pantanal. Em contraste, durante a estiagem, grande parte da área inundada seca, quando a água retorna para o leito dos rios ou evapora. Durante a cheia, os rios, lagos e riachos ficam interligados por canais e lacunas, permitindo o deslocamento de espécies. Lentamente, esses corpos d'água vão secando, o que atrai aves e outros animais em busca de alimentos, promovendo espetacular concentração de fauna e, com a florada de várias espécies, apresenta cenários de raríssima beleza. Bom, ele falou aí da questão do período de estiagem, que diminui muito, né, o clima que diminui muito a altura dos rios, né? Aqui a gente pode notar nessa imagem, ó, que não está cheio, né? Vários aqui que dá para olhar, parecendo uma prainha aqui, e alguns que estão até sem nada. Mas o que é interessante, quando eles começam a encher de novo, as chuvas
né? Vai chover na área inteira, vai chover na floresta também. E o que está aqui, a chuva tem a tendência de levar para o lugar mais baixo, né? E junto com a água, ele vai levar matéria orgânica, que vai se espalhar, então vai ajudar na fertilidade de todo o solo, tá? Isso é muito importante, esse ciclo de cheias e baixas do Pantanal é muito importante, tá? O Pantanal também é legal que ele tem relação com outros 3 biomas, né? O Pantanal tem relação com a Mata Atlântica, com a Floresta Amazônica e o Cerrado, tá? Então, diversos animais que são encontrados nesses 3 biomas também são encontrados no Pantanal, né? O Pantanal ele tem poucas espécies endêmicas, mas ele tem muitas espécies que são também de outros lugares e estão ali no Pantanal. Beleza? Bom, é isso sobre o Pantanal. Aqui vai um resuminho: um clima quente, um solo infértil na maioria, só que tem essa questão das florestas, das cheias e da estiagem que vai fazendo esse transporte de matéria orgânica. É uma vegetação muito variada, também muito adaptada ao alagado, tá? E o animal que eu escolhi para representar é a onça pintada, mas a gente tem a ave símbolo do Pantanal, que é o tuiuju. A ariranha também é um animal que vale ressaltar do Pantanal. Belezinha? Fechou? Então esse foi o último bioma, né, do Brasil, o último que nós vamos apresentar. E eu vou fechar a minha explicação, acabou por aqui. E agora é a vez de vocês, tá? Com base em tudo que eu falei, com base no que está escrito na sua apostila, tenho essa sugestão de atividade. Bom, pesquise em sua apostila 2 problemas que ameaçam cada bioma. Então, nós temos 6 biomas, serão 12 problemas, 2 para cada bioma. E proponha uma solução para cada um deles. Então, você vai achar um problema que pode ser um problema para o bioma e vai propor soluções para esse problema. Belezinha? Você pode fazer isso individualmente ou pode fazer isso em dupla, tá bom? É isso aí. Boa sorte na sua atividade. Qualquer dúvida, estou aqui para te acompanhar. Comenta aí as suas dúvidas, comenta aí suas sugestões. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui e fico por aí. Valeu!